Olá, tudo bem? Passando aqui hoje para poder falar para vocês, explicar sobre algumas postagens que eu tenho feito no status do meu Instagram, no status do meu WhatsApp, e tá gerando muitas perguntas. Muitas pessoas estão querendo saber a respeito da minha alimentação. E para mim poder estar falando para vocês a respeito da alimentação, por que dessa alimentação, eu vou ter que explicar para vocês algo que aconteceu há anos atrás, tá? Para vocês poderem entender o porquê eu cheguei nessa parte. Há mais de 20 anos atrás, eu desencadeei uma fibromialgia, e essa fibromialgia, ela chegou no último estágio. Fiz tratamento com inúmeros profissionais da saúde, psiquiatra, neurologista, ortopedista, muitos. E eu cheguei ao ponto de que o Hospital das Clínicas em São Paulo me enviou pro grupo da dor para poder aprender a conviver com a dor, porque já não tinha mais o que fazer, segundo eles. Isso há uns 20 anos mais ou menos. E nessa hora eu não me conformei com esse problema. E eu comecei a buscar tratamentos para que eu pudesse fazer fora da medicina, que a gente está acostumado, para ver se eu conseguia uma melhora, pelo menos. Porque os tratamentos que eu estava fazendo, eu estava tomando uma faixa de 18 comprimidos por dia e não resolvia nada. Então, eu comecei a estudar o naturismo. Comecei a estudar sobre naturismo, eu me formei em iridologia, geoterapia, fitoterapia, cinesioterapia, tive várias formações, cheguei até em trabalhar numa clínica com tratamentos naturais, trabalhei numa casa de recuperação química e consegui ajudar muitas pessoas através desses estudos que eu tive, muito me ajudou em algumas partes, né? Mas eu não consegui chegar no ponto que eu queria, na qualidade de vida que eu queria. Então, nesse meio de tempo, eu fui fazendo os tratamentos em mim, procurando um modo de conseguir uma qualidade de vida, e entrei numa low carb. Na low carb eu melhorei um pouquinho, aí depois não deu o resultado que eu queria. Comecei a estudar mais para ver o que poderia me ajudar, porque na low carb eu senti que tinha dado uma pequena melhora, né? Então eu falei, o caminho é esse, mas eu preciso achar o que ainda tá de errado. E nesse tempo eu descobri uma doença de Crohn. Pelo jeito, essa doença de Crohn vem desde criança. Eu tinha muitas dores de cabeça, fiz tratamento com o neurologista das dores de cabeça, não passava, não melhorava. Repetia o terceiro ano, terceira série na época, por causa das dores que eu tinha na barriga. E sempre com a barriga muito inchada. Parecia que estava grávida de meses por causa do inchaço na barriga. Isso me incomodava muito, porque vivia tentando fazer dieta. Vivi uma época como vegetariana. Isso foi mais de um ano, porque quando eu estudava naturismo, a base deles geralmente é contra a carne. Então, sempre houve aquela parte de que a carne acidifica o corpo, a carne apodrece no intestino e assim por diante, que muitos de vocês sabem. Então eu era, nos estudos que eu fazia, era contra a carne. E por muito tempo eu vivia assim, evitando a carne. Então o que acontece? Eu fui estudando muitos anos de estudo, e cheguei à alimentação carnívora. Na alimentação carnívora eu comecei a fazer meio assim, aos poucos, mudando o estilo de vida, porque é uma coisa que não é tão fácil assim você largar a tua alimentação e mudar radicalmente, ainda mais eu que ingeria muita fibra.
Eu senti que quando eu comecei a fazer alimentação carnívora, a minha saúde começou a mudar. Eu comecei a ter mais foco, eu comecei a ter mais disposição, as dores começaram a diminuir. E aí eu fiquei entre a alimentação carnívora e uma outra alimentação que eles chamam de alimentação da selva, que aí baseia-se em carne e entra iogurte, fruta, mel, né? Então eu fiquei mais ou menos dentro dessas duas alimentações. E houve um episódio quando eu estava melhorando, que foi a morte, o falecimento do meu pai. Nesse meio, eu acho que devido a muitas emoções, eu me mudei de casa, vim ficar próximo com a minha mãe, né, pra estar ajudando ela, o meu irmão. O meu irmão, ele tem uma deficiência, então precisava de estar perto dos dois para poder ajudar eles nessa parte, nesse processo tão difícil. E eu parei um pouco com as dietas, eu voltei a comer normal. Aí veio outras coisas que a gente tinha que fazer, as correrias do dia, e eu comecei a comer outras coisas, arroz, trigo, pão, bolo, essas coisas assim. E eu comecei a passar muito mal mesmo. Tive o episódio de uma fístula, passei muito mal, intestino péssimo, a barriga muito inchada, muito cansaço, muita dor no corpo. A fibromialgia provavelmente deve ter atacado com força. E eu parei um pouco, respirei, falei, eu vou começar de novo. Voltei de novo para alimentação e mas eu voltei para alimentação entre meio, alimentação carnívora, alimentação da selva. Achei ali um meio termo por enquanto, e alguns dias com jejum, mas jejum assim, porque a carne ela é densa em nutrição. Então o que acontece? Ela te sustenta muito mais tempo. Você acaba que não tem necessidade de ficar comendo. Eu não tenho mais aquele negócio de comer na hora do café da manhã, comer no almoço, comer no jantar, não. Eu como quando eu tenho fome. Então a carne ela é bem, ela dá muita saciedade, muita nutrição pro corpo. Não preciso mais estar tomando vitaminas, B12. Eu tomo hoje cloreto de magnésio, e assim, só. Por enquanto tá sendo só. Tô querendo entrar com Lugol, mas depois mais pra frente eu vou ver. E voltei pra alimentação. Automaticamente as dores melhoraram muito. O intestino voltou ao normal. Tô fazendo musculação, né, pra ajudar mais no ganho de massa magra, né? E ajudar mais ainda no emagrecimento, força física, né? E a minha mãe, ela me segue, né? Algumas vezes ela come alguma coisinha ali diferente, mas ela me segue. Ela já perdeu 12 quilos, teve o controle da diabetes, controle da pressão arterial, não tá precisando ficar tomando medicação mais, tá fazendo musculação comigo. Ela falava que o sonho dela era poder andar sem preocupação, subir num ônibus. Hoje ela tá conseguindo, né? E aí eu nesse tempo todo eu tenho visto muita melhora. E muitas pessoas por perto de mim perguntam o que foi que eu fiz de diferente. Aí eu comecei a explicar e comecei a postar no status do meu celular, do meu WhatsApp. E tem muita gente querendo saber que alimentação é essa que eu faço. E para tirar alguma dúvida de muitos, eu passei no médico, tá? Um dos médicos mesmo que eu vi os estudos dele. E esse doutor Dário Birolini, eu passei por ele, conversei com ele, expliquei para ele a situação. E ele falou que é normal, né? Muitos médicos falam, é loucura fazer uma alimentação dessa, porque a carne causa inflamação, a carne apodrece no intestino, muita coisa assim que ele falou. E realmente,
Você tem que ficar nessa alimentação para poder fazer o controle. E ele mesmo disse que nessa alimentação eu posso ficar pro resto da minha vida, que eu não vou ter problemas. Não vou ter mais aquelas dores intermináveis, aquela falta de foco, insônia, ou às vezes sono em excesso, conseguir controlar o meu organismo. Então, o Dr. Dário tem me ajudado muito. Eu fiz vários exames que ele tem me passado para ver como estão as dosagens de vitamina no corpo, tudo. Graças a Deus eu tô bem. Não tô precisando ficar tomando as coisas. E ele acha que pode ser que eu precise de tomar o iodo para tireoide acelerar um pouquinho, né? Mas fora isso não preciso estar tomando medicação. Então, essa dieta é uma dieta que não é difícil de fazer. Aí tem muitas pessoas que falam, mas é uma dieta muito cara. Fica muito caro comer carne. Muitos falam, mas que dieta boa, você só comer carne. Gente, é uma dieta, é um estilo de vida, não é nem uma dieta, é um estilo de vida. Um estilo de vida que tá me ajudando muito. Mas eu tô fazendo isso porque eu tô me sentindo muito bem. Eu sou outra pessoa hoje. A energia é outra pessoa. Eu não falo mal daquilo que eu aprendi porque me ajudou. Até hoje tem muitas pessoas que me procuram perguntando sobre chás, sobre garrafadas, sobre várias coisas. Eu gosto ainda dessa parte, dessa área, indico, mas como medicamento, tanto que muitos medicamentos eles vêm através das plantas, né? Mas a minha alimentação hoje básica é carnes, iogurte, mel, esporadicamente, muito de vez em quando, e frutas, alguns tipos de frutas, porque tem outros que me fazem mal. Então, essa alimentação ela não fica cara. Por quê? Porque você não está fazendo uma alimentação carnívora e vai ficar comendo picanha. Não. Eu compro miúdos, peixe. A base minha é carne de vaca, né? Carne de vaca, carne vermelha. Então, é mocotó, é carne moída, só que sempre com muita gordura, porque hoje em dia a minha fonte de queima de energia é a gordura e não o carboidrato. Então, sempre carne muito gorda. Então, eu compro carne moída de segunda, geralmente aquelas carnes que são mais gordurosas. Capa de filé, peito, acém, fígado de boi, fígado de frango, moela, peixe, mocotó, pé de frango, bucho. São coisas mais baratas. E outra, como a carne é densa, você não vai ficar comendo um monte. Ela enche. Você tem que comer até a saciedade. Então, mesmo você comendo até a saciedade, tem hora que você não aguenta mais comer, você deixa e vai ficar horas em jejum. E toma água com sal, porque a alimentação carnívora, ela tira tudo aquele inchaço que você tem. Mas fica fazendo, você acaba fazendo mais xixi e nisso também sai minerais. Então eu reponho tomando água com sal, tá? E nisso, a alimentação, o custo da minha alimentação tem sido muito mais barato do que uma alimentação de comprando arroz, feijão, macarrão, molho, um monte de coisa. Se eu for fazer compra só pra mim, eu entro no mercado com o carrinho e vou direto ali no açougue. Ou eu vou direto no açougue. Alguns produtos que eu compro no mercado é produto de limpeza. Fora isso, é só carne. Então eu não gasto com mais nada. É só a carne, produto de limpeza e algum temperinho. Entendeu? Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar nos comentários. Eu vou estar respondendo a vocês. E ao passar dos dias, eu vou estar postando as alimentações e o que eu faço direitinho para ver se vocês vão entendendo melhor o processo. Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Muito obrigado!